Para os irmãos, amém? Amém. Quem trouxe Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu hoje acho que serei mais pedagógico. Serei mais pedagógico. Para ser sistemático, serei pedagógico. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 6 diz assim. Já que o Pablo colocou aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Isso. Vamos até o versículo 8. Diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Vamos ter um centro, Deus te abençoe. Antes de começar, te expressou, continue em pé, por favor. Me ajude aqui. Antes de começar a falar sobre a palavra, gente. Agora sim. Aqui, gente, tá dando para ver todo mundo? Essa é a bandeira, tá? Essa bandeira de Angola. Essa bandeira de Angola, linda. Mesmo se você colocar no Google, colocar qual é a bandeira mais bonita do mundo, vai aparecer essa aqui. Bandeira linda. Sério, gente, sério. Vamos lá. Tem três cores, né? Tem a vermelha, a preta e a amarela. Essa vermelha aqui é na luta pela libertação de Angola, a independência, verteu-se muito sangue, muita gente morreu. Então, resolveu-se colocar a cor vermelha no país, na bandeira, homenageando pela luta pela libertação, pela morte que aconteceu, pelo sangue que foi vertido. A cor preta, precisa falar, né? Nossa cor. E a vermelha, isso aqui, amarelo, isso aqui a gente chama de roda dentada. A roda dentada é as dificuldades que a gente teve para alcançar, chegar até um país independente. Isso aqui no Brasil chama de facão, né? Aqui lá em Angola é katana. Quando verteu-se muito sangue pela libertação do país, a única arma que os angolanos tinham para poder lutar era a katana, era o facão. Então por isso é colocado isso aí. E a estrela, depois de verter muito sangue, a nossa cor, de enfrentar dificuldade e lutar com o facão, brilhou a estrela em Angola, e por isso também a cor amarela. A estrela significa o sol que brilhou, e nós hoje somos uma estrela, tá? Obrigado. Então um dia, se você vê isso aí, já sabe o que significa Angola, tudo que está em Angola. Hoje estamos aqui para falar de Jesus, sobre o seu evangelho, a sua ordenança, né? A pregação do evangelho não é uma possibilidade, não é uma ideia apenas de que alguém chegou e falou: quando você tiver tempo, se puder, faz isso. Não, é uma ordenança de Jesus. Eu trouxe aí algumas fotos, gente. Não riem muito das fotos, tá, gente? Eu peguei algumas fotos minhas aí, fazendo esse Pablo aí, o Pablo vai colocar. Passa isso pra mim, Pablo, por favor. Então, até aí, tá bom. Gente, em Angola, volta aí, tira isso aí, gente. Volta aí, Pablo. Volta, pausa aí, volta. 2014,
Angola estava passando por uma situação muito difícil. Quando chegou 2016, 2018, 19, na pandemia, quando chegou 20, o governo angolano falou o seguinte, disse assim, olha, vamos fechar todas as igrejas, porque o vírus do Covid está se proliferando pelo país por causa das igrejas. Porque lá em Angola o pessoal é assim, gente, não vamos deixar de ir para a igreja, vamos continuar de ir para a igreja. Então o governo falou, vamos fechar as igrejas. Não tem igreja que vai abrir mais. Até a gente ver que o país está seguro e só assim podemos abrir as igrejas. Só que os pastores começaram a ver que as igrejas estavam fechando, mas o shopping estava aberto, as discotecas, os bailes, estava tudo aberto, estava tudo funcionando tranquilo, mas as igrejas estavam abertas. As igrejas estavam fechadas. Aí os pastores tiveram a ideia e entenderam que de verdade não é fechar a igreja por causa da pandemia. É fechar a igreja porque é uma perseguição religiosa. Aí o que eles fizeram, porque o angolano não gosta de parar de servir a Deus, e foram para a rua. E aconteceu isso aí, algumas fotos. Não trouxe vídeo, tive que... Porque essas fotos passei hoje, passei quase agora, tem 10 minutos que eu passei para ele. Bota aí algumas fotos do início. Isso é agora, 2020, recentemente. Ele tinha colocado agora. Eita Jesus. Dá vitória ao teu filho, Senhor. Então, hoje, depois daquilo, os pastores se reuniram, foram falar com o governo, o que eles estavam vendo, o que o país está vivendo, que de verdade a gente está vivendo uma pandemia, que depois da pandemia, se o governo não tiver braço, como o governo não poderia ter braço para poder sustentar o povo, a igreja poderia sustentar. De que jeito? Tratar de pessoas, porque poderia sair muita gente doente, como hoje tem muita gente doente psicologicamente. Então a igreja seria uma ajuda para o governo. Aí o governo falou, tudo bem, o governo liberou, né? Porque o pessoal foi fazer culto na rua. No dia de culto, por exemplo, culto aqui é terça e quinta. Os dias de culto, o pessoal fazia culto na rua. Ia na rua, fazia culto. Ia, vamos colocar, ia para a Chave do Catônio, ia para uma Vinda Brasil, fechava a rua, botavam cadeiras aí, faziam culto na rua. Eles não queriam saber se o governo podia vir para matar, não. Eles só queriam fazer culto, mandar uma mensagem dizendo que nós queremos adorar a Deus dentro do templo. E assim o governo liberou. Depois do governo liberar, tem 3 meses agora, gente, que o governo agora falou, vamos fechar as igrejas que não estão funcionando legalmente. Igrejas que não estão funcionando legalmente. Aí começou a falar, igrejas que são fundo digital, igrejas que não estão ligadas a alguma convenção, vamos fechar. E começaram a fechar várias igrejas. Hoje agora está fechando muitas igrejas. E isso também, apesar de que colocar as coisas legalmente, apesar de que isso a gente vê também como uma perseguição religiosa, porque tem igrejas com convenção grande, tem igreja legalizada, também o governo fechou e começou a proibir, dizendo assim que se você andar com Bíblia na rua, ande com a Bíblia fechada, não pode abrir a Bíblia na rua. E isso está acontecendo em Angola hoje. Está acontecendo em Angola hoje. E isso se proliferou tanto que os pastores alugaram hotéis, os pastores alugaram cinema, sala de cinema, para poder fazer culto. Mas porque eles não querem parar de falar de Jesus. Porque na minha época, né? Vamos colocar na época que eu cheguei para Jesus, 2004, 2003, 2005, o evangelho em Angola não era tão liberal. E eu, na época, eu e amigos meus, a gente tomou uma decisão. E agora que a gente se converteu, Jesus não é para ficar só com a gente. Jesus é para ser dado para todo mundo. Então a gente saía para pregar, falar sobre Jesus, tanto na nossa rua, nos vizinhos,
no nosso bairro. E a gente tinha meta. A gente fazia o seguinte, vamos falar de Jesus aqui na nossa rua. A gente pregava e falava de Jesus para os nossos amigos, vizinhos, amigos de infância. Quando a gente vê que o nível do evangelho está bem na rua, a gente ia para outro bairro. E assim, a gente ia depois para outro estado. Chegou uma época que nem dinheiro para poder pegar um ônibus para ir para outro estado a gente tinha. Eu me lembro que eu já vendi 2 pares de tênis meu para poder comprar uma passagem para poder falar de Jesus num outro estado. E assim a gente pegava um chinelo havaiana, botava numa sacola e o tênis a gente vendia para poder comprar passagem. E o chinelo é para não poder andar descalço aonde a gente poderia ir. E assim a gente ganhou muita gente para Jesus. Muita gente para Jesus. Daqui a pouco o Paulo vai se organizar aí e vai passar algumas fotos nossas aí. Bom, Atos dos Apóstolos, o livro, o nome do livro ele já fala, né? Atos dos Apóstolos, né? Ele fala com relação sobre a ação dos apóstolos, a ação daqueles que ouviram de Jesus e agora estão fazendo. De Mateus até João e Lucas, é Jesus fazendo. De Atos até nós, é os discípulos fazendo. Vou repetir. Jesus está fazendo, ou Jesus fez, de Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus fez nos 4 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos. Nos 4 evangelhos, Jesus fez. Esse é Jesus fazendo. Jesus chamando o lado do túmulo, Jesus curando a sogra de Pedro, Jesus dando vista ao cego. Esse é Jesus fazendo. Sou Jesus fazendo. Quem está em evidência? Jesus. Quando chegamos em Atos, já não é mais Jesus fazendo. É os discípulos fazendo por causa daquilo que Jesus fez lá atrás. Nos 4 evangelhos, Jesus está fazendo, não porque ele quer fazer, mas ele está ensinando, ele está dizendo assim, olha, é assim que se faz. Tanto que tem uma hora que ele falou assim, olha, tudo o que pedires em meu nome, isso vos será dado. Então ele está dizendo assim, vocês vão fazer tudo, mas tudo que vocês vão fazer pelo meu nome. Hoje, aqui, eu faço porque eu tenho poder, eu sou Deus, mas vocês vão fazer pelo poder do meu nome. Então Jesus já está dando aqui uma senha. Nunca podemos sair para falar de Jesus sem levar ele. Porque quando eu levo apenas o que eu sei, as minhas inteligências teológicas para a rua, eu apenas vou para contar a história. Mas quando eu levo a Bíblia Sagrada e o poder do nome de Jesus, eu estou levando um evangelho que salva, um evangelho que liberta, um evangelho que cura. Então o evangelho de Jesus sempre é pregado debaixo do poder do nome de Jesus. Porque o evangelho é pautado em Jesus, a Bíblia é pautada em Jesus, a palavra é pautada em Jesus, o reino é pautado em Jesus. Então Jesus é o centro de tudo. As pessoas, quando entrarem por essas portas, eles vão conhecer quem é o pastor Samuel, vão conhecer quem é você. Mas em primeiro lugar, eles têm que saber quem é Jesus, que é o dono da igreja, que é o dono do povo, que é ele que cura, é ele que liberta. Então, Jesus é a pessoa principal a ser mostrado para o mundo. Olhamos para o Evangelho de João, capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana depois da conversa. Quando a mulher aceitou beber da água, quando a mulher saiu da presença de Jesus, saiu correndo dentro da cidade, o que ela disse? Venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Ela não procurou contar a história dele, porque todo mundo já sabe. Ela só falou assim, venham ver. Então o evangelho é assim. Na pregação do evangelho eu não preciso contar a minha vida. Eu só preciso chamar pessoas para poder viver quem é que faz tudo e o que pode fazer. Então é isso que a mulher samaritana está nos ensinando. No evangelho eu não preciso falar quem eu só preciso falar o que ele fez. Venham ver tudo quanto esse homem me falou. E quando as pessoas saíram da cidade e vieram até Jesus,
Jesus começou a pregar e as pessoas ficaram a saber que de verdade o que essa mulher está falando é uma verdade. Então não é eu que tenho que estar em evidência, é Jesus que tem que estar em evidência. Então eu não carrego apenas o meu nome, eu não carrego a minha vida, eu carrego a vida de Jesus e eu carrego o nome de Jesus. Exemplo prático, vamos ver Paulo. Paulo fala: a vida que eu vivo já não é minha vida, eu vivo a vida de Cristo, Filho de Deus, porque agora morrer para mim é ganho. Então Paulo está dizendo assim: eu me envolvi tanto nesse evangelho, tanto nessa missão, que eu entendi que eu já não existo, quem existe é Ele. Se eu falo é porque Ele vive, se eu ando é porque Ele vive, se eu fui ligado pela cobra mas não morri é porque Ele está na minha vida, se o barco naufragou mas ninguém morreu é porque Ele está na minha vida, eu fui batido e me jogaram fora da cidade, mas eu estou em pé porque Jesus está comigo. Então Jesus sempre será o centro de tudo na nossa vida. Ok? Vamos lá. Então Jesus está fazendo, e Mateus está fazendo, apesar de que os 4 evangelhos ele é direcionado para um tipo de povo, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus está fazendo, Jesus está ensinando, está andando com eles. Às vezes a gente vai ver Jesus sentado com eles, falando: olha, é assim que se faz, é assim que se faz. Chegou uma hora que Jesus falou assim: olha, eu não vim para acrescentar nada, eu apenas vim para cumprir o que já foi dito pelos profetas. Jesus começou a falar com os discípulos, só que quando ele morreu, ele diz assim. Se nós olharmos lá no texto que nós lemos, versículo 1, fala de Teófilo, versículo 2, 3, 4, nós vamos encontrar que Jesus está dando uma instrução para o povo. Jesus morreu, ressuscitou, Jesus ficou ainda 40 dias com os discípulos ensinando. A gente está dizendo assim: eu ensinei vocês na prática, agora vou dar para vocês a ceia, a teoria. E os discípulos estão falando, Jesus está falando com eles: olha, vocês vão fazer isso, vocês vão pregar, vocês vão fazer isso, mas antes mesmo de pregar, primeiro ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus está dando instrução para o povo. Jesus está dizendo assim: eu não vou estar com vocês em carne, fisicamente não estarei com vocês, mas eu enviarei um Consolador, aquele que igual a eu, aquele que vai instruir, aquele que vai estar convosco, aquele que vai consolar vocês no momento da aflição. Então Jesus está falando sobre o Espírito Santo, e quando ele ensinando, chegou no texto que nós lemos, no versículo que nós lemos: mas eu vou dizer uma coisa para vocês, sede minhas testemunhas, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Testemunha, quando a gente olha para a testemunha, para a gente olhar na nossa vida normal, testemunha mais ou menos é uma pessoa que assistiu um acontecimento, é uma testemunha, né? O juiz, quando ele está em um julgamento, ele ouve umas 4 pessoas. Ele ouve primeiro o acusado, ele ouve o acusador, ele ouve testemunha, ele ouve o advogado, e também ele vai ouvir os júris. Ele vai ouvir 5 pessoas, só depois ele vai poder tomar a sua decisão. Então a testemunha, ele só vai dizer aquilo que ele viu. Mas quando nós trazemos para a Bíblia, a testemunha na Bíblia é uma pessoa que relata aquilo que ele viveu. Testemunha é aquela pessoa que relata aquilo que ele viveu, mesmo que o que ele relatar vai custar a vida dele, mas ele tem que relatar. Então, quando Jesus fala: sede minhas testemunhas, Jesus está dizendo para os discípulos: olha, tudo quanto eu falei para vocês, tudo quanto eu fiz que vocês viram, vocês vão ter que falar para outras pessoas. Mas escute aqui, não vai ser fácil vocês falarem, porque isso vai chegar uma hora que vai custar a vossa vida. Mas sede minhas testemunhas. Jesus está dizendo para o discípulo: isso que eu estou dando para vocês não é para ser covarde, não é para dar para trás. Isso que eu estou dando para vocês é para ser sério e é para ser corajoso. Que mesmo que a pessoa dizer assim: se você não parar de falar, eu vou matar você. Você vai ter que continuar falando, porque testemunha é aquele que fala
Por isso nós vimos tantos irmãos nossos morrendo porque falou de Jesus, porque ele é testemunha ocular de Jesus. Vamos falar sobre os apóstolos, eles são testemunhas porque eles viram Jesus. Nós somos testemunha porque vivemos Jesus. Os discípulos estavam com Jesus fisicamente, são testemunha, mas Jesus está dizendo assim: vocês vão ser minha testemunha. E Jesus ele vem citar, eu fiz questão de grifar isso na minha Bíblia. Jesus vem grifar alguns lugares para ser testemunha. Primeiro, Jerusalém. Segundo, Judeia. Terceiro, Samaria. E o quarto, os confins da terra. Então Jesus ele é específico em lugares que nós temos que ser testemunha. Primeiro, temos que ser testemunha onde? Jerusalém. Segundo, Judeia. Terceiro, Samaria. Quarto, confins da terra. Então, por que Jesus não apenas vem dizer: sede minhas testemunhas por todo o mundo, por todos os lugares aonde vocês passarem? Jesus teve que citar 4 lugares para ser testemunha: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar, é o centro de tudo naquele momento. Se nós olharmos lá para Atos 1, capítulo 14, nós vamos ver que Jesus está dizendo que as minhas testemunhas é o centro de tudo. Então ele está dizendo assim: eu estou mostrando para vocês um ponto de partida. Vocês não vão ser testemunhas só apenas sair correndo sem paradeira, não. Primeiro, vocês vão começar em Jerusalém. Segundo, Judeia. Quem começou em Judeia foi Estevão. Lembra do Estevão? Quem lembra do Estevão? Aquele cara que foi apedrejado porque falou de Jesus. Esse era na Judeia. Começou sendo testemunha de Jesus na Judeia. Só que ele foi testemunha e o testemunho dele custou a vida dele. Morreu. Foi testemunha na Judeia. Terceiro, Samaria. Quem testemunhou Jesus em Samaria? Felipe, lá para Atos 8, 5, Atos 25, Atos 8, 25, 26, fala de Felipe pregando em Samaria, e todos eles foram testemunha. E agora nós vamos para o quarto motivo: qual é o lugar? Até os confins da terra. Se nós olharmos lá para Atos, o último capítulo de Atos, por favor, Atos 28. Atos 28. Atos 28, 30 a 31. Se você prestar atenção no livro de Atos, eu falei que hoje seria mais pedagógico, né? Então, se você prestar atenção no texto do livro de Atos, ou livro dos evangelhos sinóticos, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles terminam sempre com amém. Amém, 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 amém. Terminam sempre com amém. Atos dos Apóstolos, ele termina assim, o versículo 30. Capítulo 28, versículo 30. Diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos viam vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Esse é o último versículo de Atos dos Apóstolos. Terminou assim: Paulo pregando para pessoas que vinham visitar ele e dando liberdade às pessoas e sem impedimento nenhum. Paulo terminou assim, o texto terminou assim. Por que o Atos dos Apóstolos não termina do jeito, só para dar um exemplo para vocês, por que Atos dos Apóstolos ele não termina do jeito que João termina? Do jeito que João termina. João ele termina assim, João 21, versículo 25. Evangelho de João 21, 25. Olha o que diz aí: há, porém, ainda muitas outras coisas. Olha isso. O último evangelho sinótico. O último evangelho, depois de João vem Atos. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das coisas fosse escrita,
cuido de quem ainda o mundo todo poderia conter. Os livros que se escrevessem. Amém. E esse é o último livro. Se você olhar Mateus, também vai terminar com amém. Se você olhar Marcos, vai terminar com amém. Se você olhar Lucas, vai terminar com amém. Nós olhamos João, terminou com amém. Quando nós olhamos para Atos Apóstolos não termina com amém. Termina pessoas vindo visitando Paulo e Paulo pregando o reino de Deus. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos ele ainda não terminou. Por que não terminou? Porque esse livro continua até nós. Entendeu? O livro do Atos dos Apóstolos ele não terminou porque esse livro continua até nós. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, é todo mundo pregando. A pregação do Evangelho começa em Atos capítulo 3. Quando o Espírito Santo desceu, Pedro se levantou, justificando que todo mundo estava falando mal de quem estava dentro do templo. 3.000 almas se converteram a Jesus. E aí eles começaram a pregação do Evangelho. Depois de ser cheio, aí eles começaram a ser testemunha. Então, quando Jesus fala 1.500 plantando em Jerusalém. Jerusalém era o lugar aonde, é a capital do lugar aonde eles moravam. Então Jesus está dizendo assim, não existe lugar melhor para começar a falar de Jesus, a não ser aonde você mora. Não existe lugar melhor para começar a pregar o Evangelho a não ser onde você nasceu. Não existe lugar melhor para falar de Jesus a não ser aonde pessoas que te viram crescer. Porque hoje, na verdade, é um pouquinho difícil. Pessoas que te viram nascer, as tias que te viram nascer, te viram crescer, acreditar em você no Evangelho que você prega. Não podem dizer assim, você menino está falando de mim sobre isso, mas está dizendo assim, você tem que começar em Jerusalém. Está entendendo? Não, eu nasci em Sulacap, em Sulacap você tem que começar mesmo. É tua Jerusalém. Não, eu nasci em Marechal Eles, em Marechal não tem que começar. Começa a tua Jerusalém, porque todos nós temos um lugar para começar. Então Jesus está dizendo assim, vocês vão até os confins, mas em primeiro lugar, Jerusalém. Jerusalém tem que ser pregado. Por quê? Porque Jerusalém é o lugar onde tem um templo maior. Jerusalém é um lugar onde tem pessoas que precisam mais de Jesus. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar onde estão os judeus. Quem são os judeus? Os judeus são aquelas pessoas que acreditam na lei de Moisés, mas não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Então ele está dizendo assim, em primeiro lugar, eu estou nos dando a inteligência para debater com pessoas que já acreditam no que você acredita. Oh meu Deus do céu. Jesus está dizendo assim, eu estou dando um desafio, está entendendo? A pessoa que já acredita, que meio que acredita naquilo que você não acredita, eu quero que você pregue para ele. Porque os judeus, para eles, Moisés é tudo e é todos. Mas para os discípulos, Jesus é tudo. Por isso é que quando eles vinham debater com Jesus, sempre falavam, e na lei nos mandou Moisés, e na lei nos mandou Moisés, porque Moisés, para eles, é o cara. Por que hoje os caras Maomé, vamos começar pelo Maomé, os caras que acreditam no Maomé, eles falam assim, que Jesus, quando chegou, lembra de Jesus no Getsemane? Quando Jesus chegou no Getsemane e fez aquela oração, qual é a oração mesmo? Pai, passa de mim esse cálice. Os caras do Maomé, eles acreditam que Jesus desistiu nessa época, porque ele viu a cruz. Eles acreditam assim. Então Maomé ficou sabendo que Jesus desistiu, então Maomé veio para poder falar a verdade, que Jesus não aceitou falar porque estava com medo. Os judeus tradicionais acreditam do mesmo jeito, que Jesus é apenas um profeta que se levantou para falar de Deus, para falar do Jeová Jiré, Jeová Nissi, mas porém Jesus é apenas um profeta. E outra coisa, eles acreditam também que Jesus é um profeta, que foi dada a missão para morrer por evangelho, mas quando chegou no Getsemane, viu a cruz e sentiu medo, ele se escondeu. Eles acreditam que até hoje Jesus está escondido
atrás de uma pedra no Egito, porque não teve coragem de morrer para o mundo. Então, para o judeu tradicional, Moisés é tudo. Tanto que algumas Bíblias para os judeus tradicionais, eu tenho isso em casa. Para o judeu tradicional, a Bíblia é apenas de Gênesis a Deuteronômio. Só. Não existe evangelhos, não existe outra coisa. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus é apenas um profeta. Mas, porém, ele sendo um profeta, Moisés é mais do que Jesus. Então, quando Jesus fala para os discípulos assim, vocês vão ter que começar em Jerusalém. Então, Jesus está dizendo para eles, vocês vão ter que ter sabedoria para bater boca com quem já tem a sua própria ideia. Então, dizendo assim, você tem que ter capacidade de evangelizar quem já se acha maior, quem já se acha o cara. Mas só Jesus diz assim, você vai ter capacidade, não porque você estudou, mas porque o Espírito Santo desceu sobre você. Glória a Deus. Então, a melhor capacidade, a melhor capacitação da igreja é o Espírito Santo no meio da igreja. Por isso, uma igreja sem o Espírito Santo é um cadáver no necrotério, pronto para ser enterrada. Então, a igreja tem que ser uma igreja viva e cheia do Espírito Santo. Dentro da igreja tem que ter dons de língua, tem que ter dom de profecia, dom de revelação, dom de sabedoria. Tem que ter isso, porque Jesus liberou isso. E é por causa disso que nós vamos ganhar quem está lá fora. Nós vamos ganhar o mais sábio do mundo, porque o Espírito Santo está sobre nós. Aleluia. Jeremias testemunha, tanto Jerusalém, Judeia. Abre para mim coloca aí para mim, Paulo, Atos 7. Vou repetir, falei que hoje seria muito pedagógico, né? Atos 7, versículo 1. Olha que diz aí, e disse o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Isso é Estevão falando para os judeus. Coloca para mim o último versículo, o versículo 16, por favor. Isso é Estevão pregando. Versículo 16. Do capítulo 7, 16. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura de Abraão, comprará por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Então, nessa época aqui, já tem pessoas tentando se desviar, já tem pessoas cansadas, dizendo assim, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Aí Estevão na Judeia, Estevão está fazendo lembrar o que Jesus fez, a promessa que Deus já falou lá em Abraão, o que Deus havia feito em toda a caminhada do povo judeu. Estevão trazendo a memória, eu acho que terça-feira falei sobre isso. Estevão está trazendo a memória, o que Deus já havia falado. Ele está dizendo assim, cara, você não se lembra do que ele falou? Se asseguram da promessa dele, ficam com a promessa dele. Agora vamos falar sobre Filipe, Atos 8, versículo 5. 8, 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Gente, ninguém aí está falando assim, ei, hoje eu dormi, não acordei bem. Hoje recebi uma mensagem no WhatsApp, assim, ninguém aí está falando sobre mensagem do WhatsApp. Apesar que não havia, mas ninguém está falando que minha mãe morreu, ninguém está falando aqui que meu pai está assim, não. Todo mundo só está falando sobre Cristo. Aleluia. Sou Cristo. A mensagem que eu sinto. Estevão está lembrando as promessas de Abraão. Aqui Filipe já está descendo em Samaria, falando sobre Cristo. Por quê? Vou falar um pouquinho de história. Samaria é o lugar aonde uns judeus, que quando Jerusalém foi atacado e pegaram alguns judeus, foram colocados em Samaria. O rei Artaxerxes na época, ele se instalou em Samaria, só que ele encontrou em Samaria, encontrou o povo judeu. O que ele fez com o povo judeu? Ele pegou
pegou jovens, adultos, né? Caras que tinham força, pegou todo mundo e mandou para a Babilônia. Uns matou e uns mandou para a Babilônia. Mulheres, ele pegou babilônicos homens e trouxe para Samaria. Aí, homens babilônicos começaram a se envolver com mulheres de Samaria. Aí começaram a ter filhos. E judeu, gente, judeu ele é muito tradicional. Judeu, você não é no lugar que você nasceu. Você é do lugar onde teu pai saiu. Judeu é assim. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada de Mateus, não, de Moisés, estou falando muita história, né? Se nós olharmos para Moisés, vamos encontrar que Moisés não é judeu, Moisés é egípcio. Verdade ou mentira, gente? Moisés é egípcio, não é? Moisés é egípcio. Nasceu no Egito, cresceu no Egito. Moisés é egípcio. Mas, e a maioria do povo que estava aí é egípcio. Porque o único povo judeu é apenas Jacó. No reinado de José, quando eles saíram de Jerusalém, estavam com fome e desceram para o Egito. Aqueles eram o povo judeu. Depois uns morreram, começaram a nascer. Até os filhos de José, todo mundo era egípcio. Mas por causa da linhagem, eles não eram considerados como egípcios, eram considerados como judeus. Por quê? Não é o lugar que você nasceu, é da linhagem de onde vocês vieram. Então aqui, os judeus estão dizendo assim, cara, voltando para Samaria, o judeu chegou babilônico em Samaria. O judeu chegou em babilônico em Samaria. E tem alguns judeus que saíram lá de Jerusalém com o rei Nabucodonosor, pegou outros para Samaria, pegou homens, e os homens judeus, os homens babilônicos começaram a se envolver com mulheres judias, começaram a ter filhos, e esses filhos não são, e outra coisa, os filhos não valem pela mãe. O filho nunca segue a linhagem da mãe, sempre segue a linhagem do pai. E quando começaram, isso é história, isso é judaico, tá, gente? Os filhos não valiam pelo pai, não valiam pela mãe, valiam pelo pai. Então, as mulheres judaicas que vieram de Jerusalém e em Samaria tinham filhos. Então, esses filhos não eram considerados como judeu, eram considerados como babilônico. Então, isso fazia com que, só que tem gente em Jerusalém que ficou sabendo que o povo que está em Samaria começou a se envolver com homens babilônicos. Foi aí onde surgiu a rixa de que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque os samaritanos se envolveram com o povo que não é judeu. Aí Filipe, quando desce em Samaria, encontra isso. Só que quando Filipe chega, ele não quer falar sobre linhagem, não quer falar sobre a linhagem do pai ou da mãe. Filipe, ele só quer falar sobre Jesus. Filipe está dizendo assim, eu não quero saber de onde você veio, eu só quero falar aquele que desceu, que morreu na cruz por causa de você. Então Filipe, ele desce em Samaria para dizer assim, aqui não é um lugar para mostrar que você não é bonito ou você é mais perfumado. Aqui é um lugar para mostrar que Jesus é o único Salvador. Então essa é a mensagem de Filipe em Samaria. E quando chegamos aos confins da terra, esses confins da terra somos nós. Os confins da terra somos nós. Você tem uma missão. Está entendendo? Você tem uma missão. Todos nós temos uma missão. Entenda uma coisa, a salvação não é um lugar, a salvação, Jesus, não é amuleto que a gente ganha e coloca dentro do cofre e só usa quando tem uma saída importante. Não, Jesus é aquele que a gente recebe e a gente distribui para as outras pessoas, porque Jesus não é amuleto para ser guardado. Jesus não é Deus que tem um lugarzinho para ficar como os deuses do Egito, não. Jesus é o Deus que nós ganhamos, Ele entra no nosso coração, Ele entra na nossa vida e nós saímos para testemunhar aquilo que Ele fez na minha vida. Então Ele diz assim, vocês vão ser minha testemunha aos confins da terra, enquanto eu não descer pelo céu, enquanto a trombeta não tocar, você será minha testemunha, você será minha testemunha, enquanto os céus não descer,
fazer missões, falar de Jesus, quando você viajar. Esse dia eu botei isso nas minhas redes sociais. Fazer missões não é só apenas quando viajo. Fazer missões também é atravessar a estrada. É ir do outro lado da rua. Porque aqui tem sou eu, do outro lado da rua tem meu irmão precisando de Jesus. Às vezes nós como crente, porque temos Jesus, se achamos o cara. E a nossa vizinha aqui briga toda hora, grito, xingando palavrão todo dia. A gente não quer falar de Jesus, não. Jesus diz assim: atravessa a tua estrada, olha para a tua direita, olha para a tua esquerda. Tem gente morrendo porque você está com a boca fechada. Tem gente padecendo porque você está com a boca fechada. Eu tenho dito que o mundo é como se fosse um doente dentro do CTI, agonizando pela vida. E a igreja é que tem o único antídoto que pode tirar esse doente dentro do CTI. Amém. E o que você vai fazer? Vai guardar o antídoto para você ou vai dar para quem está agonizando pedindo vida? Então Jesus começou aqui para te dizer isso. Ele mandou começar. E já começou há muito tempo. Há 2000 anos atrás que isso já começou. Eu vim aqui para acordar você. Fale de Jesus. O evangelho tem que ser pregado. Não sei se vocês viram quando as crianças cantaram, depois apareceu uma escrita aí como é que se faz a missão. Com os pés dos que vão, com os joelhos que ficam e com as mãos do que contribuem. Essa é a forma de fazer missão. Então Jesus está dizendo assim: olha para a tua direita, tem gente morrendo porque você está calado. Olha para a tua esquerda, tem gente morrendo porque você está calado. Olha atrás de você, tem gente morrendo porque você está calado. Atravessa a tua rua, tem gente morrendo porque você está calado. O que é que nós vamos fazer como igreja? Fé e unidade. O que é que a gente vai fazer? Vamos continuar só em 4 paredes ou vamos incendiar Sorocaba? Nesse bairro é o lugar. Nós tem uma época que nós fazíamos ato profético nesse bairro. Porque a violência estava se proliferando muito. Nós fazíamos ato profético. As irmãs estavam com a gente aqui. Teve uma noite que a gente ficou aqui orando. Depois saiu daqui olhando. A gente espalhou azeite quase uma casa inteira. A gente foi espalhando azeite, orando, colocando a mão nas paredes das casas, fazendo o ato profético, porque a igreja não se cala. O maior poder para mudar o mundo está na mão da igreja. Igreja, desperta, porque o mundo está precisando daquilo que Jesus colocou em você. Aquilo que você viveu, aquilo que você viu. Testemunhe para as pessoas. Fala o que Jesus fez. Seja testemunho, vai até os teus confins. O Brasil pode ser os meus confins, mas creio eu que não é. Você comece na tua Jerusalém, vai para a tua Judeia, vai para Samaria. Deus vai te levar até os confins. Aleluia, glória a Deus. A tua Judeia é teu vizinho, a tua Samaria é do outro lado da tua casa. Os teus confins é o lugar aonde Deus vai te levar. Mas Deus só leva quem se coloca na brecha. Foi mostrado aqui 2 irmãos pastores lá na Amazônia. Tem até fotos, se o Paulo conseguir passar. Tem uma foto minha lá na Amazônia. Isso aqui, ainda lá em Angola, quando a gente começou a pregar, a gente pregava, depois a gente dava aula sobre estudo bíblico. Aqui eu estava dando aula para quem poderia se batizar. Isso foi num sábado, o batismo era no domingo. Então essa era a última aula que eu estava dando para quem poderia se batizar no dia seguinte. A gente já tinha pregado, a gente fazia assim, a gente ia, abria o programa de jejum e oração, orava com a igreja, pregava, dava aula de batismo, batizavam e a gente ia embora. Vou te passar. Olha eu aí. Não parece, mas sou eu, tá, gente? Aqui é 2006, lá em Angola, a gente pregando.
Aqui foi no domingo, foi o dia do batismo, foi batismo, eu preguei, e o último dia a gente estava indo embora, isso era num outro estado, no interior do outro estado. A gente abriu essa igreja, a igreja era coberta de chapa, a gente conseguiu construir a igreja, a gente manteve a igreja e a gente foi embora. E hoje essa é a maior igreja do estado. Amém. Esse foi em 2006, 2007, 2008. Aqui, ó, olha eu. Não parece, mas sou eu mesmo, gente. Eu falo que eu estou de férias, tá? Mas a gente está de férias hoje. A época que eu estava aí, gente, a época abençoada. Olha aí. Nessa época aí, o cinto que eu colocava, já não tinha mais furo para colocar, eu tinha que pegar uma faca, um garfo, para poder colocar aqui. São meus amigos e companheiros que me ajudavam na missão. Aqui, gente, a areia, pulou lá atrás, a gente construiu a igreja. Essa é a missão, gente. Aqui, isso aqui já é aqui no Brasil, já foi lá na Amazônia. Foi em 2014, a gente estava fazendo, foi na Copa, e eu tive uma ideia, fizemos essa blusa aí. Botamos assim, na blusa eu botei assim, a Copa é do mundo, mas o Brasil é de Jesus. Eu tinha feito, e essa era a blusa que a gente está evangelizando com ele. Aqui, foi lá na Amazônia, gente. A gente evangelizava no barco. Aqui, a gente foi parar até na rádio, gente, para falar de Jesus. Chamaram a Bíblia para a rádio, porque estava se esperando muito, porque a gente saía para lá, estava esperando muito, chamaram o papai na rádio, gritando na rádio, para poder falar sobre Jesus. Me deram 15 minutos, falaram, fala isso que você tem falado para muita gente via até você, para o povo ficar assim, o bairro ficar assim. Aí eu fui lá 15 minutos e falei sobre Jesus. Aqui já é lá em Angola, 2020, eu não estava, são os amigos meus que... Aqui como é que é? Os caras, um com a caixa, um com o microfone, falando de Jesus. Os caras que não têm vergonha. Aqui. Não importa como tá o país. E esse amigo meu, ele falou assim, Pedro, se eu morrer, você vai ficar sabendo. Mas você vai ver muita foto minha falando de Jesus sobre esse país. Não vão fechar a igreja. Ele falou assim, não vão fechar a igreja nenhuma. E se fechar, eu posso não estar aqui, mas eu vou deixando fazer a minha parte. Aqui. Você é a força que move Angola. Aqui foi quando eu falei que as igrejas saíram, fechando as igrejas, eles começaram a fazer culto na rua. E eles procuravam fazer culto nas avenidas principais. Uma Avenida Brasil, uma Machado Cardoso. Eles fechavam a pista para fazer culto, para falar de Jesus. E era assim a nossa vida, gente. Acabou? Pensa. Então, gente, tem pessoas, hoje eu falo assim, tem gente que olha pra gente assim hoje, gente barbudo de férias, a gente fala assim, esse cara não é nada, não sabe que a gente tem uma história. Não sabe que a gente tem uma história. Nesse Brasil, eu só não fui em 2 estados. Não, só não fui em um estado. Hoje eu fui em um estado. Só não fui em nenhum estado. Só não fui no Acre. Mas a maioria dos estados do Brasil já fui. Falando de Jesus. Jesus me levando. Aquela igreja que eu mostrei, que estava com os meus amigos meus, que eu falei que agora depois a gente construiu os loucos e tal, o testemunho dela. Essa igreja a gente ouviu, acho que já contei aqui, se já contei, mas se eu contei, você não repetiu, tá? E a repetição é pedagógica, né? E essa igreja, como é que é? O pastor meu me chamou e disse assim, Pedro, a nossa igreja lá está passando perseguição, tem que ir ajudar lá, vamos lá, procura aí teus amigos teus aí, de oração, vão lá ajudar a nossa igreja. E a gente foi lá, a gente chegou lá, gente. A gente chegou daquele jeito aí que vocês viram, né? Daquele jeito aí. Relógio que a gente usava, quando a gente levantava a mão assim, ele vinha até aqui. Era desse jeito. E a gente pregava, falava sobre Jesus. A gente abriu uma campanha de Jesus em oração de 3 meses. A gente só comia uma vez por dia. A gente orava todos os dias a gente orava. E a gente parava 18 horas, a gente comia.
dormia, 10 horas a gente levantava, orava até 6, 9, 10 horas da manhã. Foi nessa época que eu enjoei café. Eu hoje não tomo café. Eu enjoei café nessa época. Por quê? Porque a nossa comida nessa época era arroz com café. Eu comia arroz com café. Como é que era esse arroz com café? A gente procurava lenha, né? Acendia o fogo, pegava panela com água e sal, botava para ferver. Enquanto está fervendo, botava o arroz, secava, tirava a panela, botava outra panela com água. Enquanto está fervendo, a gente colhia o café, pisava e jogava o pó na água. Quando baixava, a gente pegava o café. Muitas vezes não tinha açúcar, a gente açucarava com mel. Então era arroz com café, arroz com café. Gente, você viu onde eu estava? Ninguém pegou pneumonia, ninguém pegou nada, era todo mundo tranquilo. E a gente assim, desse jeito, a gente ficou orando. Chegou uma época que a gente estava orando, gente orando, isso já é depois que tinha acontecido muita coisa. Depois da gente orando, era um dia, 3 horas da tarde, não, 1 hora da tarde. A gente orando, a gente orava no culto, de joelho no culto, tá? Era eu, mais 3 amigos, éramos 4. Então, a gente ia oração, aí, e a gente estava acostumado a ouvir um barulho. Qual era o barulho? O barulho do templo. Quando ventava, quando fazia muito vento, a igreja era feita de chapa de zinco, para quem conhece, chapa de zinco. Então, quando ventava, a igreja fazia isso, a igreja. O ventar fazia isso. Então fazia barulho, estava acostumado a ouvir barulho. Então só que fez um barulho diferente, mas não saiu da oração. Gente de joelho orando, aí veio um homem, entrou, chegou, bateu no meu ombro 3 vezes. Na terceira vez, quando eu olhei assim, me fez sinal, levantei, ele apontou na porta da igreja. Aí nessa época aí, arroz com café, era a minha comida preferida aí. Aí ele apontou na porta da igreja, e os portões da igreja se abriram. Entrou um homem, entrou 2 homens, um ficou do lado direito, outro ficou do lado esquerdo. Entrou o terceiro, vou terminar já. Entrou o terceiro e veio na minha direção, a gente subiu no púlpito e chegou, olhou para a gente e falou assim: quem é o pastor líder dessa igreja? Gente, na época não era pastor, isso aí é 2006, 2007, 2008. Quando esse senhor falou isso, o irmão que me de oração veio falando no meu e disse assim: olha, essa aqui é o maior macumbeiro da aldeia. Gente, eu olhei para um amigo meu e falei assim: olha, pastor, é esse aqui. Aí ele olhou para o meu amigo e disse assim: olha, meu nome é fulano e tal. Eu sou o maior macumbeiro dessa aldeia. Estão vendo das igrejas evangélicas lá na esquina que fecharam? Pois é, somos nós que fechamos. Mas nós já fizemos a maior macumba que nós tínhamos que fazer para poder fechar essa igreja, mas nós não conseguimos. E ele falou comigo assim: nós já fizemos de tudo para poder fazer, para poder fechar essa igreja, mas nós não conseguimos. Se você não sabe, o negócio lá na África, lá é de verdade, tá? Lá não tem frango, não tem farofa, não tem nada na esquina, só tem palavra. E ele falou assim: nós já fizemos de tudo para poder fechar essa igreja, mas não conseguimos. Por quê? Assim, porque todos os dias a gente vem aqui de madrugada, neste endereço, nesta igreja, e a gente olha a igreja e a gente fala o seguinte: a gente vem aqui para poder lançar mau cheiro dentro do templo, vulto, lançar vozes dentro da igreja, mas nós não conseguimos. Isso por quê? Porque todas as vezes que a gente chega aqui nesse endereço, que a gente sabe que é a igreja, a gente não consegue ver a igreja. E eu falei por quê? Porque a gente vê a igreja coberta de fogo. E eu falo assim: os muros de fogo são tão altos que nem a igreja a gente consegue ver, a gente só vê fogo. E a igreja coberta de fogo. E a gente não consegue fazer nada para poder tirar vocês lá de dentro. Mas olha, escuta aqui, pastor. Ele caiu de joelho na minha frente e disse assim: pastor, a partir de hoje, coloca as tuas mãos na minha cabeça, porque a partir de hoje eu também quero esse Deus que tem fogo. O macumbeiro se converteu aceitando a Jesus nessa igreja. Se converteu aceitando a Jesus. Hoje ele é o pastor dessa igreja. E essa igreja é a maior igreja do estado, com 55 filiais, para a honra e glória do nosso Deus. Então, quando nós somos testemunhas de Jesus, que nós não precisamos ver o lugar, não precisamos ver como vamos fazer, nós só aceitamos a
coração e vamos, Jesus ele toma conta de você. Não importa aonde você entrar, ele diz assim: se você entrar, se você passares pelo fogo, a chama não arderá em você. Se passares pelas águas, elas não se submergirão. E outra coisa, se comeres alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, porque essa é a herança daqueles que confiam no Senhor. Serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para. Então, quando eu tenho Jesus na minha vida, eu não tenho mais medo de nada, está entendendo? Quando eu sei que Deus é comigo, e a mensagem e a missão que eu aceitei é de Deus, eu não tenho medo de nada. Pode se levantar, pessoas se levantarem, mas eu vou pela frente, porque Jesus é comigo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, eu quero dizer que possamos entender que o Evangelho precisa ser pregado. Sulacap precisa ser conhecido como um bairro religioso, católico e tradicional. Precisa ser conhecido como uma igreja, como um bairro evangélico. Aleluia. Um bairro que não tem só 3 igrejas ou 4 igrejas. É um bairro que tem crente de verdade, que amam a Jesus. Pessoas que não se calam. Que enquanto o mundo se levanta para fazer carnaval, a igreja não se levanta para sair correndo, para ir para o interior do estado para fugir, não. A igreja se levanta para falar de Jesus, ganhar pessoas lá fora, não importa quem é. Deus está dizendo assim: sede minhas testemunhas. Aleluia. Uma mulher samaritana fala assim: vem ver aquele cara que me falou tudo. Por quê? Porque testemunha não fala aquilo que não viu. Testemunha só fala aquilo que viu e aquilo que viveu. E mesmo aquilo que ele falar vai custar a vida dele, ele não quer saber, ele só quer falar. Então Jesus está dizendo assim para você: abre a tua boca. Não já sou gente de idade, não importa a tua idade. Eu só quero que você seja minha testemunha. Aleluia. Não importa onde você está, eu só quero que você seja minha testemunha. Então que a partir de hoje possamos sair daqui com essa palavra e entender que Jesus está chamando pessoas aqui. Amém. Porque a seara é grande, poucos são os cefeiros. Ele está chamando os cefeiros para a obra. E se você é um desses cefeiros, se disponibilizando para essa seara, então saia daqui hoje com uma decisão: que eu não vou guardar Jesus para mim. Eu não vou pegar Jesus e só ficar para mim, não. Essa igreja está precisando de gente. Essa igreja está precisando de pessoas para colocar a mão no arado. Pessoas que chegam para o pastor Samuel e falam assim: pastor Samuel, o que está faltando? Eu quero aqui, eu quero fazer. Eu não sei nada, mas se o senhor me ensinar como se faz, eu faço. A igreja está precisando de gente. A gente está vindo da igreja, a gente estava conversando. Se a gente colocar apenas 40 pessoas, 50 pessoas, 60 pessoas aqui dentro, a igreja lota. Aleluia. E a igreja tem mais de anos aqui, o pastor Samuel tem 5, 6 anos aqui, quase 6 anos aqui. Precisamos falar de Jesus. Aleluia. Não porque não, a Transamérica fechou a rua, agora a igreja não vai fechar, não importa. É a igreja que tem o remédio para salvar o mundo. Aleluia. Precisamos sair para o mundo falar quem é Jesus, que esse remédio foi achado. Aleluia. E pessoas precisam entrar para essa porta. Gente, tem que dar trabalho para o pastor Samuel, tem que dar trabalho. Entendeu, gente? Trabalho que eu digo, aí chega uma hora que o pastor Samuel fica coçando a cabeça, vê que a guerra está lotada, fica coçando a cabeça assim: tem que arrumar lugar para colocar esse povo, não tem mais lugar. Tem que dar trabalho para ele, gente. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ter trabalho, o pastor vai ter ideia para o que tem que fazer. Vamos quebrar essa parede, vamos jogar mais para lá, vamos comprar aquele terreno que está lá em cima. O que a gente vai fazer? Mas vamos fazer o quê? Porque já não dá para colocar a gente lá dentro. Glória a Deus. Se hoje fizemos um desafio, faltando 2 meses para o ano terminar, se fizermos um desafio, cada um de nós ganhar 2 pessoas para Jesus, não terá espaço nessa igreja. Aleluia. Que no próximo batismo que terá aqui nessa igreja, tiver 10 pessoas aqui, lá em cima o Senhor é uma festa. É anjo cantando, louvando ao Senhor, um pecador que arrependeu aqui embaixo.
Então, se cada um de nós procurar almas para Jesus, do jeito que a gente procura emprego na internet, nós seremos bem-aventurados. Entendeu? Então, a tua vida tem que falar Jesus. O teu testemunho tem que ser Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Ele leva para o céu. Fica de pé em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Glória a Deus, Senhor. Ainda bem que ele está na igreja de amigo, né? A igreja de amigo é ter liberdade. Então, gente, precisamos entender isso. Que Jesus precisa ser pregado. Como você tem usado suas redes sociais? As tuas redes sociais têm sido como? Para fazer aquela foto de biquinho? Gente, eu como crente tenho que mostrar. O meu vizinho tem que saber que eu sou crente quando eu saco a Bíblia de casa, não. Até pessoa que não me conhece, quando entra na minha rede social, tem que entender. Esse cara aqui não é qualquer pessoa, não. Essa moça aqui tem Jesus. E pessoas que não te conheciam ou te conheciam na outra vida, quando te verem de novo, andam assim, olha, fulano está diferente. O que você fez? Até o teu sorriso está diferente, você está mais alegre. Há dias eu ganhei um Uber para Jesus, assim, estava saindo pregar cansado, estava vindo lá de Santa Cruz, lá em Jesuítas, cansado. O Uber me pegou e eu subi no Uber cansado, gente. Eu já subi, peguei minha Bíblia, abracei, já deitei para dormir. E ele perguntou, o senhor está fazendo o que aqui? Eu falei, vim para o culto. Só respondi isso, ele falou assim, o senhor fala diferente. Eu disse, não, é que eu sou estrangeiro. Ele falou, não, senhor, não é isso. E que quando o senhor falou que vim para o culto, eu senti alguma coisa. Continua falando. Quando eu comecei a falar, ele falou assim para mim, o senhor tem alguma coisa que é diferente. Estou sentindo uma paz. Ele encostou o carro. E começou a falar a vida toda dele para mim. Porque ele era desviado. Um senhor de 56 anos começou a chorar. Chorou muito de soluçar. Depois ele pegou o carro e a gente começou caminhando. Eu peguei as minhas duas mãos, sentei atrás dele, coloquei nas mãos dele, no ombro dele, comecei a orar. Ele prometeu, quando ele me deixou aqui em casa, ele prometeu uma coisa para mim, disse assim, pastor, nunca mais eu vou sair da igreja. Amém. Ele pegou o telefone, ele mandou um áudio para a mãe dele. Disse assim, mãe, eu estou voltando para Jesus, para a tua igreja. Eu nunca mais vou sair da igreja, porque Jesus me encontrou no meu trabalho. Aleluia. Eu cansado, não queria falar mais nada, só queria dormir. Mas Jesus me usou para alguém. Um senhor que tem idade para ser meu pai. Então você pode ser usado por Jesus. Quer ser usado por Jesus? Aleluia. Quem promete que a partir de hoje vai fazer pelo menos um esforço para ganhar pelo menos até 31 de dezembro para trazer 2 pessoas para Jesus aqui na igreja? Quem vem comigo nessa? Pelo menos 2 pessoas para Jesus aqui. Gente, eu não sou daqui, dessa igreja. Mas sempre que eu posso, eu cultuar aqui. Os irmãos me vejam. Eu cultuar aqui. Sempre que o pastor fala assim, Pedro, a gente está precisando disso assim, eu venho. Porque para mim, não é placa, é Cristo. É Jesus. Então, a partir de hoje, esse é o nosso desafio. No Ministério Fé e Unidade. O nosso desafio hoje, até 31 de dezembro, cada um de nós vai trazer 2 almas para Jesus aqui dentro. Amém. E outra coisa, quando trazer 2 almas para Jesus, fala para o pastor Samuel, fala, pastor, aquele desafio, olha, aquelas 2 pessoas aí foi eu que trouxe. Aleluia. E se você não sabe discipular, fala que o pastor Samuel vai te ajudar. Tem o pastor César, vai te orientar. Tem o evangelista Josué, vai te orientar. Tem o pastor Nicodemos, pessoas aqui preparados para te orientar. Amém. E se fizermos isso, nós vamos ganhar alma para Jesus e o seu sempre estará em festa.
Coloca as tuas mãos no teu coração. Aleluia. Senhor, ao teu nome toda a honra, toda a glória. Teu nome e toda a adoração. Estamos aqui, Senhor, porque cremos no poder da tua palavra e no poder do teu evangelho. Assim como o Senhor nos orientou e nos mandou ser testemunha. Estamos aqui fazendo um voto hoje, Senhor. Um voto na tua casa. Tem pessoas nos ouvindo. Estamos fazendo um voto que a partir de hoje não vamos brincar mais com esse evangelho. Não vamos continuar com a boca calada, não. A partir de hoje, esse voto, eu vou falar de Jesus até para quem não me conhece. As minhas redes sociais só vai ter Jesus cura, Jesus salva. Nós prometemos que a partir de hoje nós vamos gravar vídeo, falar sobre Jesus para colocar nas nossas redes sociais. A nossa casa vai viver Jesus, vai ter paz. Nossos vizinhos vão saber quem é Jesus nas nossas vidas. Então, Senhor, a partir de hoje, enche os nossos corações com as mãos direitas, com a mão esquerda no nosso coração. Senhor, enche o nosso coração por paixão, por almas, por amor, por almas. Que nós possamos, Senhor, ter coração cheio do Espírito Santo para testemunhar aquilo que o Senhor é lá fora. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos porque cremos. E cremos, por isso oramos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor.